Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. 2 dias atrás chegou à Netflix a terceira temporada de Stranger Things, que é um dos maiores sucessos do serviço de streaming. Então hoje eu queria falar um pouquinho a respeito dessa nova temporada. Então vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Então vamos lá, só explicando rapidamente para vocês qual é a minha opinião a respeito das duas temporadas anteriores. Eu gostei muito da primeira temporada, eu acho que ela se encaixa muito bem, eu achei uma das melhores temporadas que saíram naquele ano. Eu não gostei tanto assim da segunda, porque a segunda tentou refazer muitos dos temas que já tinham sido abordados na primeira, então achei que a segunda foi meio derivativa e não conseguiu trazer nada muito de novo. Além, obviamente, do Will sendo possuído pelo Devorador de Mentes, mas o Will continua numa situação de perigo, mas o Will continua sendo o foco ali de todo o perigo da trama. E essa terceira temporada, na minha opinião, é a melhor das três. Eu sei que muitas pessoas vão discordar um pouquinho disso. Obviamente, muitas pessoas tendem a gostar mais da primeira temporada de uma série, porque foi aquela temporada que apresentou os personagens, que conquistou o público, entre aspas, mas eu acho que em termos de ritmo e em termos de trama, a terceira temporada é a superior. E por que a terceira temporada é a melhor das três até o momento? Na minha opinião, pelo menos, obviamente, você pode discordar livremente. Porque a série apresentou 4 núcleos diferentes e todos esses núcleos funcionam muito bem. O primeiro núcleo é o núcleo da Nancy, que eles estão investigando. Eu não vou dar spoilers muito grandes, pelo menos eu vou tentar falar o mínimo possível a respeito da trama, mas a gente acompanha a trama da Nancy, que ela tá fazendo um jornalismo ali, tá buscando algumas evidências de que algo estranho tá acontecendo, envolvendo ratos, etc. A gente tem a trama que eu considero, entre aspas, a trama principal, né? Que é a trama da Eleven, que envolve também o Mike, o Lucas e a Maxine. Tem esse segundo núcleo que também estão investigando outras coisas que estão acontecendo, que não são as mesmas coisas que estão acontecendo com o primeiro núcleo. A gente tem um terceiro núcleo, que é o da Joyce, com o Hopper, que também tem uma trama muito interessante, completamente desconexa da trama anterior. E a gente tem a trama do Dustin com o Steve. O Dustin e o Steve funcionaram muito bem como uma dupla, então acho que eles estenderam isso para essa terceira temporada e o núcleo deles funciona muito bem, inclusive com a adição de 2 novas pessoas, 2 pessoas que ainda não faziam parte da série. Uma já tinha aparecido, mas não tinha tanto peso assim na trama quanto tem nessa temporada. Então, nesse sentido, eu achei a série perfeita, o ritmo funciona muito bem. Cada episódio eles focam um pouquinho em um grupo de personagens, um pouquinho mais, mas a gente também acompanha o que está acontecendo com os outros. E como a série tem somente 8 episódios, não teve enrolação nenhuma, não teve aquele episódio que a gente falou, pô, nada aconteceu, não teve aquele momento que eles ficam correndo atrás do próprio rabo, como normalmente acontece em Stranger Things. Então acho que todo momento a trama estava evoluindo, independente do núcleo que a gente estava olhando. What if we locked him out here with us? He'd want to attach himself to someone again. E um dos pontos mais altos da série, que toda temporada tem que ser parabenizada, é pela ambientação. A ambientação de Hawkins é muito legal e a gente vê os shoppings surgindo, a gente vê toda aquela revolução que aconteceu, aquela revolução cultural da década de 80, com o surgimento dos shoppings, todo mundo se reunindo, com aqueles cabelos, com aquelas roupas, etc. E nisso a série conseguiu fazer muito bem. A ambientação da série, como sempre, é perfeita e ela influencia na história porque a gente vê os problemas das crianças sem celular, sem computador e etc. Tem um momento até que eles precisam descobrir um número matemático ali e a gente tem uma cena até constrangedora porque eles não tinham celular, eles não tinham uma forma de pesquisar rapidamente aquele número. Se a série se passasse nos dias de hoje, com certeza a trama ou seria muito forçada ou teria que ser completamente diferente porque a comunicação entre os personagens é muito difícil e muitas das coisas que acontecem na série são justamente por causa dessa falta de comunicação entre os personagens. Eles têm que usar walkie-talkies, eles têm que fazer torres ali para conseguir se comunicar,
o que hoje seria completamente inútil se eles tivessem um celular no bolso. E eu até acredito que esse é o principal motivo para essas histórias com crianças de bicicleta correndo atrás de aventuras. Todas essas histórias geralmente se passam no passado. Por exemplo, It, a Coisa, também traz o passado. A gente vê outro filme muito parecido também, que é o filme Super 8 do JJ. Também ele se passa no passado, porque a tecnologia complicaria muito a trama e tudo ficaria muito mais fácil se as pessoas pudessem simplesmente dar uma pesquisada no que estava acontecendo. Holy Mother of God. Outro ponto alto da série, na minha opinião, foi a ameaça dessa temporada. Normalmente a gente ficava só com aquela história do mundo invertido, ou tinham algumas criaturas ali ameaçando, mas eram ameaças mais superficiais. Obviamente, pessoas morreram nas temporadas anteriores, mas dessa vez a gente vê realmente uma ameaça muito forte que devora pessoas, uma ameaça realmente bem grandiosa que coloca a vida de todo mundo em risco a qualquer momento. Eu acho que o risco dessa temporada foi muito maior do que o das temporadas anteriores. Obviamente, o efeito global era o mesmo, de abrir o portal e etc. Mas eu acho que essa temporada conseguiu trabalhar um pouquinho melhor a trama envolvendo o vilão, entre aspas, que até agora a gente não sabe quais são os motivos para ele estar fazendo o que ele está fazendo. A gente até tem algumas pinceladas dos motivos nessa temporada, mas nada muito forte. E um aspecto dessa temporada que eu não gostei tanto assim foi o relacionamento entre o Mike e a Eleven. Foi infantil até demais. Eu concordo, eles são crianças, mas para mim ou para pessoas da minha idade, talvez isso não seja tão legal de assistir. Ficou bastante infantil as conversinhas entre eles. E não me entendam mal, eu não acho que isso deveria ter sido tirado da série. Eu só acho que para mim não funcionou tão bem. Ainda mais o motivo dos atritos entre eles, eu acho que ficou um pouquinho fraco. Eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor esse aspecto. Mas como eu falei, eu concordo que eles são crianças, então faz total sentido que os motivos das brigas entre eles sejam bem bobos. A trilha sonora, como sempre, explora bastante clássicos da época. Isso eles conseguem fazer muito bem também. A Netflix, obviamente, investe muito dinheiro nesse aspecto da série para criar essa ambientação perfeita. Então a trilha sonora é sempre muito boa, é sempre muito carregada. E uma coisa também que foi genial dessa série foi a data de lançamento, dia 4 de julho. Por que 4 de julho? Porque nos Estados Unidos, dia 4 de julho é um feriado extremamente patriótico, é um feriado que todo mundo comemora bastante por lá. E eles conseguiram envolver o 4 de julho não só no marketing. Quando eu vi o marketing, quando eu vi as coisas que a série ia sair no dia 4 de julho, eu achei que eles estavam forçando um pouquinho a barra mais no marketing. Só que não, a trama inteira depende muito de um festival que vai acontecer no dia 4 de julho, porque eles vão comemorar o Dia da Independência. E em termos visuais também, esse feriado é muito importante, porque a gente tem nesse feriado fogos de artifício, bandeiras americanas, cores muito fortes, cores muito vivas, e é isso que a gente acompanha no decorrer dessa temporada toda. E eu não poderia deixar de falar também da ameaça russa que a gente vê no decorrer dessa temporada, que lembrou bastante os filmes de ação da década de 80, os filmes mais pastelões de ação que a gente via antigamente, e funcionou muito bem também. Acontecem quase que duas histórias paralelas, elas não se cruzam muito, mas uma é responsável pela outra e a gente não sabe nem exatamente se os russos sabiam o que eles estavam fazendo de verdade. Mas toda essa trama envolvendo os russos funciona muito bem, é um mistério bem legal que eles vão tendo que desvendar, principalmente, como eu disse, o núcleo do Dustin. Eles são bem envolvidos com essa trama russa, e mesmo que seja forçado, muito forçado mesmo, as coisas que o Dustin e o Steve conseguem fazer no decorrer dessa temporada é bem legal, justamente porque lembra aqueles filmes mais pastelões que a gente via com Van Damme, com Stallone e etc. E os russos são sempre vilões muito bons. E até difícil falar a respeito de cada uma das histórias individualmente, porque, como eu disse, nessa temporada tudo funciona muito bem, todas as tramas são muito boas, inclusive a trama envolvendo o Hopper acontece de uma forma muito boa. Tem um personagem bastante engraçado que é o Alexei, que na verdade o Hopper chama ele de Smirnov, e ele tem momentos bem cômicos e eu acho que a trama flui muito naturalmente.
Então, galera, no geral, eu realmente me surpreendi com a terceira temporada. A primeira eu achei muito boa, a segunda, como eu disse, teve uma queda de qualidade bem clara, mas eu não esperava que a terceira fosse ser, inclusive, melhor do que a primeira, principalmente em termos de ritmo. Eu assisti a temporada toda de uma vez, eu comparei, por exemplo, Stranger Things com Dark. Eu ainda acho que Dark é uma série um pouco mais inteligente, que trabalha melhor alguns temas, mas é inegável que Stranger Things é mais fácil de assistir, é mais fácil de você recomendar para outra pessoa. Eu, por exemplo, recomendei Dark para algumas pessoas que não gostaram, e Stranger Things é muito difícil de você não gostar, é quase que o fast food das séries, é muito difícil você encontrar alguém que vai simplesmente odiar Stranger Things, porque tem um pouquinho de coisa para todo mundo, e eu acho que é uma série feita para um público mais mainstream, que obviamente vai agradar mais gente. Então, galera, de forma resumida, sem dar muitos spoilers, eu acho que as 4 histórias funcionaram muito bem, a trilha sonora, como sempre, tá muito boa, e a ameaça dessa temporada é mais legal, é uma ameaça mais poderosa do que as temporadas anteriores, pelo menos é uma ameaça mais real do que as ameaças que a gente vê do mundo invertido, mesmo que tenha alguma relação com esse mundo invertido novamente. Então, por isso eu dou para a terceira temporada de Stranger Things 4 estrelas. Aí, pessoal, eu não posso deixar de falar também do Billy, que teve um destaque muito maior nessa temporada. O Billy, pra quem não sabe, é o irmão da Maxine. Ele tá muito bom na série, mas eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do personagem dele. E agora, como sempre, pessoal, eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram a terceira temporada de Stranger Things? Se vocês já assistiram, o que vocês acharam? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.